a sua Bíblia no livro de Atos. Nós vamos estar vendo hoje o capítulo 27. Nós estamos já encerrando o livro de Atos. Ele termina no capítulo 28. A gente vai trabalhar o capítulo 27. Eu não vou trabalhar o capítulo todo, mas eu vou focar na centralidade do capítulo. Espero que os irmãos entendam o que está acontecendo aqui no capítulo 27. Diz assim a palavra de Deus: quando foi decidido que devíamos navegar para a Itália, entregaram Paulo e alguns outros presos a um centurião chamado Júlio, do batalhão imperial. Embarcando no navio de Adramítio, que estava de partida para costear a província da Ásia, fizemos-nos ao mar, indo conosco Aristarco, o macedônio de Tessalônica. No dia seguinte chegamos a Sidom. Júlio, tratando Paulo com humanidade, permitiu que ele fosse ver os amigos e obter assistência. No caso aqui, Lucas e Aristarco, né? Aqui é dentro do navio. Partindo dali, navegamos ao abrigo da ilha de Chipre, porque os ventos eram contrários. E tendo atravessado o mar ao longo da Cilícia e Pampilha, chegamos a Mirra, na Lícia. Nesse ponto, o centurião encontrou um navio de Alexandria, que estava de partida para a Itália, e nos fez embarcar nele. Então aqui houve uma mudança de navio, né? Aquele navio que eles vinham permaneceu lá em Lícia, e esse navio alexandrino ia para a Itália. Navegando vagarosamente muitos dias, foi com dificuldade que chegamos às imediações de Cínido, não sendo permitido prosseguir por causa do vento contrário. Navegamos ao abrigo de Creta, na altura de Salmona. Costeando a ilha com dificuldade, chegamos a um lugar chamado Bons Portos, perto do qual estava a cidade de Lacélia. Depois de muito tempo, tendo se tornado a navegação perigosa, e já passado um tempo do dia do jejum, Paulo os aconselhou, dizendo: Senhores, vejo que a viagem vai ser trabalhosa, com dano e muito prejuízo não só da carga e do navio, mas também da nossa vida. Porém, o centurião dava mais crédito ao piloto e ao mestre do navio, o mestre aqui podia ser o dono ou o capitão do navio, do que a Paulo dizendo, do que é o que Paulo dizia, desculpa. Não sendo o porto próprio para invernar, a maioria deles era de opinião que deveriam partir dali para ver se podiam chegar a Fenícia e aí passar o inverno, visto ser um porto de Creta que olha para o noroeste e para o sudoeste. Soprando brandamente o vento sul, e pensando eles ter alcançado o que desejavam, levantaram a âncora e foram costeando mais de perto a ilha de Creta. Entretanto, não muito depois, desencadeou-se do lado da ilha um tufão de vento chamado Euroaquilão. O navio foi arrastado com violência e, sem poder resistir ao vento, cessamos a manobra e nós fomos deixados levar. Aqui o navio ficou à deriva. Passando ao abrigo de uma ilhota chamada Cauda, com dificuldade conseguimos recolher o bote. Tendo içado o bote, os marinheiros usaram de todos os meios para reforçar o navio com cabos de segurança. Aqui amarrar tudo que estava em cima do navio, né? E as velas, o mastro e tudo mais. E temendo que fossem encalhar nos bancos de areia de Sirte, desceram as velas e foram à deriva. Açoitados severamente pela tormenta, no dia seguinte começaram a jogar a carga do mar. E no terceiro dia, nós mesmos, com as próprias mãos, lançamos ao mar
a armação do navio. Aqui vai as velas do mastro, um monte de coisa. Tudo que foi o navio para andar. E não aparecendo havia já alguns dias, nem sol e nem estrelas, caindo sobre nós grande tempestade, dissipou-se afinal toda a esperança de salvamento. Aqui é o caos que está acontecendo dentro desse navio, nessa viagem para a Itália. Havendo todos estado muito tempo sem comer, Paulo, pondo-se em pé no meio deles, disse: Senhores, na verdade, era preciso terem me atendido e não partir de Creta, para evitar esse dano e perda. Mas agora aconselho que tenham coragem, porque nenhuma vida se perderá, mas somente o navio. Porque esta mesma noite, um anjo de Deus, a quem pertenço e a quem sirvo, esteve comigo, dizendo: Paulo, não tenha medo. É preciso que você compareça diante de César, e eis que Deus, por sua graça, lhe deu todos os que navegam com você. Portanto, senhores, tenham coragem, pois eu confio em Deus que tudo vai acontecer conforme me foi dito. Porém, é necessário que sejamos arrastados para alguma ilha. Quando chegou a 14ª noite, sendo nós batidos de um lado para outro no mar Adriático, por volta da meia-noite, os marinheiros nos pressentiram que se aproximava de alguma terra, e lançando sonda, viram que a profundidade era de 36 metros. Passando um pouco mais adiante, tornando a lançar a sonda, viram que a profundidade era de 27 metros. E receosos de que fôssemos atirados contra os lugares rochosos, lançaram a popa 4 âncoras e oravam para que rompesse o dia. Popa é a parte traseira do navio, proa é a parte da frente. Nisso os marinheiros tentaram escapar do navio. Arriaram o bote no mar, a pretexto de que iam largar a âncora da proa, aqui da frente, né? Paulo disse ao centurião e aos soldados: se estes não permanecerem a bordo, vocês não poderão se salvar. Então os soldados cortaram os cabos dos botes e o deixaram afastar-se. Enquanto amanhecia, Paulo rogava a todos que se alimentassem, dizendo: hoje é o 14º dia em que, esperando vocês, estão sem comer, não tendo provado nada. Por isso, peço que comam alguma coisa, pois disso depende a sobrevivência de vocês, porque nenhum de vocês perderá nem mesmo um fio de cabelo. Tendo dito isto, pegando um pão, deu graças a Deus na presença de todos, e depois de o partir, começou a comer. E todos ficaram mais animados e se puseram também a comer. Estávamos no navio 276 pessoas ao todo. Refeitos com a comida, aliviaram o navio jogando trigo no mar. Então aqui foi a carga, foi o trigo, o navio estava já sem carga alguma. Quando amanheceu, não reconheceram a terra, mas avistaram uma enseada onde havia uma praia. Então consultaram entre si se não poderiam encalhar ali o navio. Cortando os cabos das âncoras, jogaram as âncoras para poder segurar o navio da tempestade, né? Não ser jogado tanto de um lado para o outro. Deixaram que ficasse ao mar. Soltaram também as amarras do leme. E, alçando a vela de proa ao vento, dirigiram-se para a praia, dando-se, porém, num lugar onde duas correntes se encontraram, encalharam ali o navio. A proa encravou-se e ficou imóvel, mas a popa se despedaçava pela violência das ondas. A popa é a parte de trás do navio. A frente ficou presa lá, encalhada lá, presa lá no barranco de areia ou nas pedras. O parecer dos soldados era que os presos deveriam ser mortos, para que nenhum deles fugisse nadando. Isso era a ordem de Roma com relação aos seus presos, né? Mas o centurião, querendo salvar Paulo, impediu de fazer isso.
Ordenou que os que soubessem nadar fossem os primeiros a lançar-se ao mar e alçar a terra. Quanto aos demais, que se salvassem uns em tábuas e outros em destroços do navio. E foi assim que todos se salvaram em terra. Ó Deus, é a tua palavra, nós pedimos que o Senhor nos ajude a entendê-la e aplicá-la à nossa vida. Assim que oramos, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, eu vou trabalhar hoje até o verso 26. Do verso 27 ao verso 44, a gente vê numa próxima exposição. Então vejamos aqui a nossa exposição. Eu vou trazer uma introdução, depois nós vamos falar do contexto, como eu faço de sempre, né? E eu vou entrar nos pontos que nos interessam a respeito da nossa exposição de hoje. Então vamos aqui à nossa introdução. Na introdução, vamos trazer o significado da expressão tempestade e aconselhar, pois elas têm a ver com o que Lucas narra em Atos 27. Tempestade é uma agitação atmosférica, muitas vezes acompanhada de chuva, granizo, ventos fortes, raios e trovões. Pode ser chamada de tufão ou furacão, dependendo da força dos ventos. Ela sempre avisa que está chegando. Sempre, sem exceção. No caso aqui é um tufão. A gente acabou de ler aqui na escritura. Aqui. Em Lucas 12, 54 a 57, Jesus pregando sobre os sinais dos tempos, com a sua chegada, disse às multidões: quando vedes aparecer uma nuvem no poente, logo dizeis que vem chuva, e assim acontece. E quando vedes soprar o vento sul, dizeis que haverá calor, e assim acontece. Hipócritas, sabeis interpretar o aspecto do céu, e no entanto não sabeis discernir esta época, que é a época da chegada dele, a época do começo dos sinais dos tempos. Mas, o que nos interessa aqui em Lucas 12, 54 a 57, é perceber que é possível interpretar os aspectos do céu e discernir se vem uma tempestade ou calor. Apesar do texto estar apontando para o maior sinal vindo do céu, que é Cristo, Cristo também nos ensina e mostra isso, que a percepção humana, ela discerne quando vai fazer calor, quando vai fazer sol e quando vai chover e quando vem uma tempestade. Paulo, em Atos 27 a 10, prevê a tempestade, mas não é ouvido. Não é ouvido. Porque se fosse, eles não entrariam no olho do furacão ou no olho do tufão. A palavra aconselhar, no dicionário, significa juízo sobre o que convém fazer, que resulta de reflexão, ponderação e bom senso. Então, todo aconselhamento, irmãos, ela resulta de uma reflexão antecipada, de uma ponderação e de um bom senso para que você aconselhe alguém. Paulo, em Atos 27:10, aconselha a não seguir viagem, mas não é ouvido. Nasci numa cidade costeira, cresci vindo do mar todos os dias, até vim a Belo Horizonte em 2007. Nesse contexto, aprendi a discernir as tempestades que se aproximavam. Quando o horizonte marítimo ficava escuro e o vento parava de soprar, lá vinha ela varrendo tudo pela frente. Vento, chuva, raio, trovão. Quando o vento soprava da terra para o mar, chamado terral, vento terral, lá vinha o calor. Então, o que Jesus falou é pura verdade. Os sinais dos céus são visíveis e nos dizem o que está por vir para não sermos pegos de surpresa. Ou tempestade ou calor. É o contexto aqui da nossa narrativa aqui de Atos 27. Então, o conselho é, quando as tempestades marítimas e o calor se aproximam, não ignore os seus sinais, para não ser pego de surpresa. Como no caso aqui, né, eles ignoraram todos os sinais que o próprio texto aqui dá, e nós vamos ver isso
a seguir. A primeira aplicação para a nossa vida aqui com relação à nossa introdução. O final dos tempos já foram anunciados por Cristo e podem ser interpretados de duas maneiras. Uma, observando os sinais dos céus, furacões, maremotos, terremotos, tsunamis, calamidades, guerras, pragas, e a intensidade disso que aumenta a cada tempo. Uma outra, mais eficiente, é crendo nas palavras de Cristo sobre o final dos tempos, reveladas na Bíblia. Para não ser pego de surpresa e sofrer as consequências do último dia, aconselho a você a crer em Cristo, pois só Ele pode livrar da calamidade do inferno eterno. Os sinais estão aí. Então, fiquem atentos no final dos últimos tempos. Assim como você discerne aqui, quando há frio, o horizonte fica avermelhado, não é isso? Então vem o frio. Quando as nuvens estão pesadas aqui, lá vem chuva e com trovão, a gente também já discerne isso aí. Então a gente tem Deus nos deu esse tipo de discernimento. Que nós estamos vivendo os últimos dias, os últimos sinais, nós estamos vivendo os sinais dos últimos tempos. Então fique atento com a volta de Cristo aí. Mas o contexto aqui era o sinal de que a tempestade viria, mas não adiantou o conselho de Paulo aos senhores e ao capitão e ao mestre do navio. No contexto, Lucas narra em Atos 27 a viagem de Paulo para Roma. As cenas do capítulo 27 e 28 são cinematográficas. O cenário é desesperador e aterrorizante. Quem conhece de navegação marítima tem a exata noção do que está acontecendo ali no mar Adriático e parte do Mediterrâneo, que é quando começa já os sinais de que viria uma tempestade. Lucas narra os fatos de um modo tão real que coloca o leitor dentro do navio. Você não percebe isso na leitura? Podemos ouvir o barulho do vento, a força das ondas, os dias escuros, o desespero da tripulação, dos passageiros, e, por fim, o naufrágio, com o navio despedaçado pelas forças do tufão e do mar. É nesse contexto que Paulo, antevendo o tufão e os prejuízos e danos ao navio, aconselha a tripulação aqui, irmãos, não são os passageiros, tripulação é quem comanda o navio, é o capitão, é o mestre do navio e o centurião que toma conta ali dos presos. Essa é a tripulação, e os marinheiros que estavam lá com ele. Então, Paulo aconselha a tripulação para não seguir a viagem, mas é ignorado pelo centurião, pelo piloto e o mestre do navio. Perguntando, qual o propósito do Espírito Santo neste contexto? Tem um propósito. A resposta é imediata. É ver a ação da soberana vontade de Deus por meio do Espírito Santo naquele contexto, mostrando que os sinais dados por Deus devem ser levados a sério. Segundo, observar o livramento de Deus para todos no navio. Terceiro, Paulo estaria em Roma para pregar o evangelho para César. Quarto, as circunstâncias naturais não iriam frustrar os propósitos de Deus. E quinto, Deus está no governo de tudo e de todos. Nós vamos dividir o nosso texto, irmãos, em 3 pontos. O primeiro, o conselho de Paulo é rejeitado, versos 1 a 20. Segundo ponto, o conforto do anjo e o conselho de Paulo, versos 21 a 24. E, por fim, o testemunho da fé de Paulo, versos 25 e 26. É até onde eu vou aqui na nossa exposição. Os versos 27 a 44 ficam para a próxima exposição. Vejamos o primeiro ponto. O conselho de Paulo é rejeitado. Lucas começa o capítulo 27 mostrando alguns passageiros do navio. Paulo, alguns presos, um centurião chamado Júlio, do batalhão imperial, Aristarcos e Lucas. Isso aqui está claro. E 276 passageiros. No decorrer da viagem, Júlio tratava Paulo com humanidade, conforme a gente leu aqui, permitindo que ele fosse ver os amigos, Lucas e Aristarcos, e obter assistência deles no navio. Ele estava preso, em algum lugar no navio, não estava solto, passeando para cima e para baixo.
Nos versos 7 a 9, Lucas narra que as condições do tempo, dos ventos e do mar Mediterrâneo não eram boas. Não eram boas para a navegação. No verso 9, ele diz: depois de muito tempo, tem se tornado a navegação perigosa. Então vamos parar quieto aqui. Há pelo menos dois sinais visíveis no verso 9 contra a navegação. O primeiro, havia muito tempo que as condições climáticas não eram boas para se viajar. E o segundo, a navegação era perigosa nesse contexto. Não se deveria navegar nesse contexto. Os sinais de Deus eram visíveis. Lucas e Paulo, né, discerniram isso. Ainda no verso 9b, Paulo aconselha a tripulação do navio para não seguir a viagem, discernindo os sinais de Deus. Ele diz assim: senhores, vejo que a viagem vai ser trabalhosa, com dano e muito prejuízo, não só da carga e do navio, mas também da nossa vida. A palavra senhores aqui no contexto aqui pode se referir a um conselho formado pela tripulação e alguns passageiros importantes para decidir se seguiriam ou não a viagem. Paulo não fazia parte, ou estava nesse conselho, provavelmente não, porque era preso, mas Paulo se posiciona e diz: olha, não podemos viajar, mas os senhores decidem, vamos continuar a viagem. Paulo, Lucas e Aristarco discerniram os sinais da tempestade que se aproximava, que foram sendo anunciados desde o verso 7 da nossa narrativa. Paulo, nesse contexto, discernindo os sinais da tempestade, anuncia o que vai acontecer se eles prosseguissem com a viagem. Primeiro, trabalho. Significa estar pronto para sofrer algo. Na viagem, Paulo diz, nós vamos sofrer as consequências do tufão, da tempestade. Vai dar muito trabalho isso. Segundo, vamos sofrer os danos. A palavra dano aqui no grego, no original, tem dois significados que podemos aplicar ao contexto do texto. O primeiro tem a ver com a violência de uma tempestade. Nesse sentido, Paulo estava avisando que a tempestade seria violenta. E o segundo significado da palavra dano é erro provocado pela insolência. Insolência significa orgulho demasiado, arrogância e soberba. Isso está revelado nos versos 11 e 12. Então, o dano aqui, nós não podemos aplicar a palavra dano aqui no contexto com os dois significados. Primeiro, vem uma tempestade violenta, vai causar danos materiais. E segundo, o dano provocado pela insolência, pela arrogância, pelo orgulho, pela prepotência. Olha o que diz o verso 11 aqui, para confirmar isso aqui. Porém, o centurião dava mais crédito ao piloto e ao mestre do navio do que o que Paulo dizia. Então, olha só. Não, Paulo, a gente não dá crédito que está dizendo, não. O que você está falando aí você não entende de navegação, você não entende nada disso aqui. Então, é aplicável, irmãos, a palavra dano significa isso aqui. E a terceira palavra é prejuízo. Perdas materiais devido à violência da tempestade. O que nos impacta nesse contexto, irmãos, é que a insolência dos senhores do navio é igual à nossa quando Deus nos dá seus sinais explicitamente revelados em sua palavra e nós não damos ouvido e prosseguimos com o que não deveríamos fazer. Aí sofremos as mesmas consequências que os passageiros sofreram naquela viagem marítima. O sofrimento, a consequência da arrogância, né, os danos e a perda material. A perda da comunhão com Deus, a perda da comunhão com os irmãos, a perda da amizade, a perda da paz com Deus. Pastor Hernandes comenta essa passagem. Ele diz assim: nas tempestades da vida, precisamos de estar atentos às placas de sinalização. A segurança de uma viagem depende da obediência à sinalização disposta no caminho.
Paulo advertiu a todos sobre a tempestade que viria, mas eles não ouviram o conselho de Paulo, endureceram o coração e seguiram ignorando os sinais de Deus explícitos na natureza. O verso 11 revela que, mesmo alertado por Paulo sobre a tempestade que viria, o centurião deu crédito ao piloto e ao mestre do navio. O verso 12 revela a razão da decisão de seguir a navegação. O navio aportou em bons portos, mas a tripulação afirmou que esse porto não era próprio para passar o inverno e que deveriam ir para o porto de Fenícia para passar o inverno. O verso 14 revela que um vento tufão chamado Euroquião pegou o navio. O verso 12, irmãos, aponta mais uma vez para a consequência da insolência da tripulação, fundamentada, não é, numa justificativa plausível. Olha só. Eles sabiam que o tufão viria, mas bons portos não era um porto para passar no inverno. Então, olha, a gente não pode ficar aqui. Vamos para outro porto ali. Aquele porto ali é melhor para passar no inverno. Então, a justificativa para a tripulação, irmão, né, e convencia todo mundo, porque ninguém conhecia livro de navegação, só ele. Uma coisa acontece conosco. Quantas vezes, né, nós chegamos ou recebemos o sinal de Deus para ficarmos aquietados e esperarmos seu livramento, né? E procuramos uma justificativa para continuar fazendo o que não deveríamos fazer. Nós nos justificamos diante de Deus com uma boa justificativa. A consequência, irmãos, é o tufão varrendo nossas vidas, trazendo danos, perdas emocionais e materiais. Pecamos quando procuramos a todo custo uma justificativa para dar uma razão plausível ao nosso pecado, diante de Deus, da igreja e dos homens. O fato é, pecado não se justifica. Se confessa e se pede perdão a Deus e às pessoas contra as quais nós pecamos. Bons portos não é um bom porto para passar o inverno, foi a justificativa para seguir a viagem. E logo ali, no meio do caminho, o tufão soprou violentamente contra o navio. Os versos 15 a 20 revelam as consequências do tufão às pessoas, à carga e ao navio. As pessoas, pavor e medo da morte. A carga perdida. O navio sem sua armação e estava à deriva do tufão. Irmão, o título da nossa pregação é o título que está no nosso boletim. Muito claro aqui. A tempestade anunciada e o conselho rejeitado. Paulo anunciou de forma clara, explícita, coerente, racional, lógica, de que não se deveriam seguir a viagem. Mas a arrogância, a prepotência, a insolência do capitão e do mestre do navio não deram ouvido e colocaram em risco a vida dos passageiros, da tripulação e de toda a carga que o navio levava. Irmãos, devemos dar ouvido aos conselhos, aos sinais de Deus, aos conselhos do Senhor. Aplicação desse primeiro ponto. Os conselhos visíveis de Deus para a nossa vida estão revelados em sua palavra para que não provoquemos tempestades em nossa vida. Alguns conselhos que devemos observar estão a seguir. Coloquei pelo menos 4 aqui. Mas tem muito mais aqui na Escritura. Toda a Escritura ela é um sinal de Deus para nós, como nós devemos viver e proceder no nosso modo de vida. O primeiro, Provérbios 5:1. Filho meu, atende a minha sabedoria, a minha inteligência, inclina os ouvidos. Provérbios 5:7.
Agora, pois, filho, dá-me ouvidos e não te desvie das palavras da minha boca. Sinais de Deus para mim e para você. Terceiro, Provérbios 6, 20. Filho meu, guarda o mandamento de teu pai e não deixes a instrução da tua mãe. Por fim, Provérbios 23, 26. Dá-me, filho meu, o teu coração, e os teus olhos se agradem dos meus caminhos. A palavra de Deus aconselha de modo visível e bem iluminado a nossa vida, para andarmos por ela sem provocar tempestades à nossa própria vida e passar pelas provações da fé, aquietados em Cristo. Aqui, irmãos, tem dois fatos aqui claros. Eu posso provocar tempestade em minha vida, através do meu pecado, do meu orgulho, da minha insolência, da minha desobediência. E o outro ponto aqui é quando Deus me põe em provação. É bem diferente aqui a realidade. Mas, irmãos, para não cairmos nas tempestades que podemos provocar na nossa vida, devemos estar atentos aos sinais de Deus. E também devemos estar atentos à voz de Deus ao passarmos pelas provações que Deus coloca em nossa vida. Para não naufragarmos. Segundo ponto, o conforto do anjo e o conselho de Paulo. Versos 21 a 24. Os versos 21 a 26 revelam o desespero dos passageiros e da tripulação. O tufão veio com tamanha força que todo o esforço humano era em vão para dominá-lo e para dominar o navio. O cenário é apavorante. Estavam à deriva, isto é, perderam o controle do navio e da navegação, verso 17. Jogaram a carga do navio no mar, verso 18. Lançaram ao mar a amarração do navio, as cordas, as velas, os equipamentos da navegação, verso 19. Não havia horizonte à vista, sem sol e estrelas para a orientação da navegação, como era feito naquele contexto. Perdeu-se a esperança de salvação. Isso está no verso 20. Irmãos, o mais grave de tudo aqui foi a convicção da morte. Diz o texto, dissipou-se afinal toda esperança de salvamento. Olha a que ponto se chegou. É desesperador isso aqui, esse cenário aqui, irmão, o contexto da cena e o fato em si lá. No final do verso 20, o final do verso 20 é apavorante e desesperador, porque quando se perde a esperança de viver, perdeu-se tudo. Quando se perde todas as expectativas de viver, estamos entregues à morte. O verbo dissipar no contexto significa tirar completamente. Dissipou-se a esperança, isso é, toda a esperança de salvamento foi tirada do coração dos tripulantes e de todos os 273 passageiros. Em outras palavras, vamos morrer afogados. É um contexto escuro, sombrio, sem qualquer luz no final do túnel. É justamente isso que pensamos quando passamos pelas tempestades que provocamos em nossa vida ou por aquelas que Deus nos faz passar para amadurecer a nossa comunhão com Ele. Dizemos, não há esperança de salvação, não há solução para o meu problema, minha vida acabou, eu quero morrer. Como fez Elias, quando Jezabel o perseguiu até a morte. É nesse contexto que o Espírito Santo usa Paulo para trazer a verdadeira esperança. Paulo não ameniza o pecado deles no meio do tufão. Ele mostra o erro deles em não dar ouvido aos sinais da tempestade que viria. Senhores, Paulo diz, na verdade, era preciso terem me atendido e não partir de Creta para evitar este dano e perda. É justamente no olho do furacão
que estamos mais sensíveis ao nosso pecado e o confronto com a verdade de Deus. Paulo não tratou como coitadinhos, inexperientes, né, aquela tripulação para navegar, e ignorantes quanto aos sinais do vento e do céu para a navegação. Ele trouxe a consciência de que o pecado da arrogância deles provocou tudo aquilo. Em outras palavras, pecados têm consequências graves. Presta atenção, irmão, eu vou dizer aqui agora. O pecado de Adão entrou no mundo e todos os seres humanos receberam as consequências desse pecado ou daquele pecado. Todos nascem com a natureza pecadora. Foram lançados para fora da presença de Deus e receberam a morte e o inferno como juiz eterno. Adão não ouviu os sinais de Deus, naufragou. E nós, naquele contexto ali, hoje, naufragamos com ele. É uma cena desesperadora. Isto é, sem qualquer esperança. Assim é a cena do navio. Pelo pecado do capitão do navio, que não deu ouvidos ao conselho de Paulo, todos vão naufragar e podem morrer. Eles pensavam nisso. Eu penso que, irmãos, que a maioria que estavam ali sem Cristo, clamaram seus deuses, mas não havia resposta. Lembra de Jonas? Não é a mesma coisa? Mesma coisa. Mesma coisa. Os marinheiros oraram e não adiantou nada. Só quando o Jonas foi descoberto e orou, e lançaram ele no mar, que a coisa parou. Mas, irmãos, no verso 22, há uma conjunção aqui, aditiva mas, que faz contraste com a realidade da desesperança para a esperança, do desânimo para o ânimo, da falta de coragem para uma reação corajosa, da sensação de morte para a luz da vida. No verso 22, Paulo volta a aconselhar a todos. Vejamos o fundamento do conselho de Paulo. Olha o que Paulo diz no verso 22 aqui. Que coisa linda aqui. Mas agora, nesse exato momento, aconselho que tenham coragem. Havia razão para isso. Porque nenhuma vida se perderá, mas somente o navio. Olha a mensagem que Paulo traz aqui. Esperança. Porque esta noite, aqui vem a fundamentação da sua mensagem. Porque esta noite, essa mesma noite, o anjo de Deus, aí ele vai testemunhar, a quem pertenço e a quem sirvo, esteve comigo, dizendo. Aí Paulo vai replicar para a tripulação e os passageiros o que o anjo disse para ele. Paulo, não tenha medo. Paulo aqui estava morrendo de medo. Olha aqui a humanidade de Paulo, irmão. Não é vergonha nenhuma isso aqui, irmão. Paulo, não tenha medo. É preciso que você compareça diante de César. Olha aqui Deus renovando o chamado e a vocação de Paulo. Em que contexto? No olho do furacão. E eis que Deus, por sua graça, lhe deu todos os que navegam com você. Olha que coisa linda isso aqui, irmão. Olha que coisa linda isso aqui. No cenário desesperador, Deus vem para consolar não só a Paulo, mas a todos. A todos. Alguém merecia isso? Ninguém. Graça e misericórdia. Vejamos o conselho de Paulo. Primeiro, vejamos aqui, Paulo volta a aconselhar e vejamos os fundamentos do conselho de Paulo, está no verso 22. Primeiro, assim como Jesus se colocou ao lado de Paulo em Atos 23:11, dizendo, coragem, Paulo, se coloca ao lado de todos no navio, dizendo, coragem, porque nenhuma vida se perderá, mas somente o navio. As testemunhas de Cristo testemunham o que veem e o que ouvem dele. Assim como Jesus trouxe consolo, ânimo e esperança para Paulo na prisão em Jerusalém,
naquele contexto do capítulo 23. Paulo faz a mesma coisa, trazendo consolo, ânimo e esperança para todos os que estavam dentro do navio, no meio do tufão, conforme a palavra do anjo. Então, o primeiro fundamento de Paulo aqui, para falar o que falou, é Cristo. É a sua palavra. Vamos ver isso mais adiante aqui, ele confirmando isso. Irmãos, como igreja do Senhor, nós não deveríamos fazer o mesmo com aqueles que estão sofrendo ao nosso lado, levando consolo, ânimo e esperança, ao invés de apontar o pecado, falar mal do irmão, da igreja, do marido, da mulher, dos filhos, do mundo. Muitos ao nosso redor estão passando por tempestades terríveis. Aqui ao nosso lado, aqui na igreja. E a nossa atitude, irmãos, é justamente essa: trazer consolo, conforto, esperança. Observe que Paulo não só mostrou as consequências do pecado deles, mas também trouxe consolo e ânimo e esperança para todos. Paulo revelou a eles o evangelho da graça de Cristo. Naquele contexto, como prisioneiro ali no navio. Segundo fundamento, está no verso 23. A fiel aliança de Cristo com Paulo. Paulo testemunha dizendo: pertenço a Deus, sou seu servo e tenho comunhão com ele. Esse contexto é central a todo o capítulo 27. Paulo aqui revela porque o anjo veio consolá-lo e trazer esperança para todos. Deus em Cristo fez uma aliança comigo, com ele. E é fiel essa aliança. É fiel ao seu chamado e à sua vocação. A graça soberana de Deus em Cristo me salvou do meu pecado e da condenação eterna e me tornou seu filho e mensageiro dessa maravilhosa graça, do que Paulo estava dizendo ali para ele. Agora, como servo de Cristo, trago a mensagem dele que eu ouvi do anjo para vocês. Coragem, bom ânimo. Deus nos livrará da morte. Paulo está pregando para eles, irmão, o evangelho de Cristo. O terceiro fundamento de Paulo está nas palavras do anjo enviado por Cristo. Paulo, não tenha medo. É preciso que você compareça diante do céu. E eis que Deus, por sua graça, lhe deu todos os que navegam com você. Podemos dizer que o verso 24 é central a todo o capítulo 27, pois ele, de maneira explícita, revela o medo de Paulo e a graça soberana de Deus, livrando da morte todos que estavam no navio. Observe que o anjo disse a Paulo: não tenha medo. Paulo estava, irmãos, com medo de morrer. Ele perdeu sua fé por causa disso? Ele se desviou da fé por causa disso? Claro que não, irmão. O tufão provocou medo de morrer em todos, inclusive em Paulo e certamente em Lucas e Aristarco. Não há nenhuma desvio da fé aqui, irmão. Não é. As palavras dos anjos trouxeram conforto e consolo e reacendeu o chamado e a vocação de Paulo, assim como Jesus fez com ele na prisão em Jerusalém. Uma aplicação para nós aqui nesse contexto, irmão. Há momentos e realidades em nossa vida que nos deixam com medo. Medo de morrer, medo de não conseguir superar os desafios, medo das pessoas más, medo da força da natureza, medo de mudar de cidade, medo de tomar decisões, medo dos desafios, medo das tempestades. O medo revela a fragilidade humana, a nossa impotência e limitação diante daquilo que nos desafia. Mas isso não significa que perdemos a fé, que nos desviamos dela, que deixamos de confiar em Cristo. Não, irmão. É nesse contexto que Cristo se põe ao nosso lado e diz: coragem, vamos seguir em frente. Jesus conhece a nossa estrutura e sabe que somos pó e pecadores. Não adianta agir
como agindo os senhores do navio, cheio de arrogância e prepotência, como se fosse dono da situação. Devemos sim, irmãos, nos prostrar diante de Deus e confessar os nossos medos e pedir sua ajuda. Senhor, tem misericórdia de mim. Logicamente, Paulo deve ter orado, irmão. Logicamente. Quem conhece o perfil de Paulo sabe disso. A intercessão dele ali, por todos e pela sua própria vida. O terceiro fundamento, ainda no verso 24, é o avivamento do chamado de Paulo e da sua vocação. É preciso que você compareça diante de César. Cristo, mais uma vez, aviva o chamado de Paulo. Agora, entenda o contexto em que Deus avivou o chamado e a vocação de Paulo, no olho do furacão, ou no olho do tufão. Assim como foi lá também em Jerusalém, prisão em Jerusalém, dentro da prisão. Deus não cessou o tufão, nem acalmou o vento e o mar, como fez com os discípulos no mar na Galileia. Foi no meio da tormenta, da tempestade, do medo de Paulo, que Jesus avivou o chamado e a vocação de Paulo, feita em Atos 9. Assim como falei a você, Paulo, assim como falei a Ananias em Atos 9, você vai testemunhar para César. E esse tufão não vai impedir isso aqui. Irmão, a gente passa por muitas ações na vida, não é verdade? Tribulações, lutas. Isso não vai nos impedir de perseverar na fé. De irmos onde Deus quer nos levar, né? A Nova Jerusalém, a nossa redenção. Isso não vai nos impedir. Isso faz parte da nossa vida. Do nosso desafio como cristão. Entendeu? Isso faz parte. E é nesse contexto que Deus nos anima, nos ativa, nos realiza, nos impulsiona a continuar crendo, sendo crente fiel, testemunhando a sua palavra. É nesse contexto. Eu confesso que tem hora da vontade de chutar o balde mesmo. Dá vontade. Mas aí é quando Deus chega. Mesmo que você chute o balde, Ele vai chegar. Pode consolar, pode confortar, para trazer esperança e para reavivar o seu chamado e a sua vocação. Porque você é dele. Ele sabe que nós somos fortes, nós somos fracos e frágeis. Ele sabe disso. Ele vem justamente para nos ajudar, nos consolar. Lembra do chamado da vocação de Jonas? Pois bem, Jonas fugiu do chamado e sua presença no navio trouxe destruição a todos. Com Paulo é o inverso. A presença de Paulo no navio salvou a todos. Aplicação desse segundo ponto para a gente aqui, irmão. Precisamos entender uma coisa a respeito do nosso chamado e da nossa vocação em Cristo. As tempestades poderão vir, os tufões poderão vir, o medo poderá nos assaltar, o pavor poderá tomar conta do nosso coração, assim como o desespero. Mas é nesse contexto que Cristo se coloca ao nosso lado, avivando o nosso chamado e vocação, para que sigamos em frente, testemunhando sua graça e a sua misericórdia. Olhe para a igreja perseguida no mundo, irmão. São nossos irmãos que estão no olho do furacão. E muitos são martirizados por amor a Cristo. Pensar que Deus os abandonou é desconhecer o caráter de Deus e os desafios da fé bíblica. Jesus está ao lado de todos nesse momento, mesmo no martírio. E aquele é o melhor para a vida daqueles que estão martirizados. É difícil entender isso e complicado entender isso, mas essa é a realidade. Essa é a realidade. Nosso terceiro e último ponto. O testemunho da fé de Paulo. O verso 25 revela a conclusão de Paulo sobre a situação e o testemunho da sua fé diante de todos os navios. Olha o que diz o verso 25. Portanto, senhores, tenham coragem, pois eu confio em Deus que tudo vai acontecer conforme me foi dito. Olha que coisa linda isso aqui, irmão. Olha que coisa linda isso aqui. Como é que ela encerra essa sessão aqui? Observe a expressão portanto. É uma conjunção coordenativa de conclusão. Paulo, após consolar e trazer esperança da salvação, conclui seu conselho dizendo, portanto, senhores, tenham coragem, ou anime-se,
Pois ninguém vai morrer. O fato é, Paulo disse a todos do navio: Deus, por sua graça, me deu todos que navegam comigo. Isto é, Paulo era o meio pelo qual Deus derramava sua graça salvadora sobre toda a tripulação e sobre os passageiros. No final do verso 25, Paulo revela sua fé bíblica na palavra de Deus. Confio em Deus que tudo vai acontecer como me foi dito. Ninguém vai morrer. Só o navio vai ser destruído. A expressão vai acontecer conforme me foi dito aponta para a inerrância, a suficiência, a fidelidade e a imutabilidade da palavra de Deus. Estas características apontam para o caráter de Deus. Paulo estava dizendo: Deus não é homem para que minta, e nem homem para que se arrependa do seu propósito redentivo. O que ele diz tem seu sim e seu amém. Ele é imutável. Isso aqui é lindo demais. Olha que testemunho tremendo aqui. Revelando aqui para todos ali o caráter de Deus. Não há nada mais consolador e esperançoso para o cristão do que a imutabilidade de Deus em sua palavra. O que ele promete se cumpre, o que ele diz se faz, o que ele revela virá à luz. Se ele prometeu a Paulo a salvação de todos que estavam no navio, assim será e assim se cumprirá. Deus vai salvar a todos, sem exceção. É isso que Lucas fala no capítulo, narra no capítulo 28. Olha que coisa interessante aqui. Como é que Lucas encerra o capítulo 28, irmão? Como é que Lucas encerra o capítulo 27, no verso 44? E foi assim que todos se salvaram em pé. Ninguém se perdeu. Ninguém se perdeu. Deus não parou o tufão. Nem acalmou o mar. Esse contexto não foi mudado. O desafio de todos que estavam no olho do furacão era crer na sua palavra revelada por Paulo. Para que todos crescem, Paulo revela a fé que ele tem nas promessas de Deus, pois Deus é fiel à sua palavra. Eu confio em Deus. Creio que seja isto que a igreja do Senhor de nossos dias precisa fazer. Confiar na palavra do Senhor e não no que o nosso coração diz, principalmente quando o contexto da nossa vida é uma tempestade sem tamanho. Deuteronômio 6, 4 e 5 é o maior desafio da igreja dos nossos dias. Diz o texto: escute, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Portanto, ame o Senhor de todo o seu coração, de todo o seu coração, de toda a sua alma e com toda a sua força. No contexto, Moisés manda o povo inculcar no coração dos seus filhos o que se ouve de Deus. E revela um modo de se inculcar o que se ouve de Deus. Em casa, no caminho, ao deitar, ao levantar, em todo o tempo. Isto é, a palavra de Deus deve ser nossa bússola, nosso salva-vidas, nosso farol na tempestade. O nosso porto seguro. Paulo estava dizendo justamente isso a todos os que estavam no navio sem esperança de salvação. É necessário, numa hora como esta, quando temos a consciência da nossa impotência e fragilidade para promover a nossa salvação, ouvir a voz de Deus revelada em sua palavra. Só Ele tem a salvação. A salvação dos passageiros da tripulação só foi possível porque Deus, em sua graça e misericórdia, os salvou usando a pregação de Paulo. Paulo encerra um assunto sobre a salvação de todos, dizendo: porém, é necessário que sejamos arrastados para alguma ilha. A verdade é, quem arrastou a todos para a ilha de Malta foi o próprio Deus. Deus foi o salva-vidas de todos ali, irmão, sem exceção. No final do final do capítulo 27, no verso 44, né, Lucas narra, eu já li aqui. Foi assim que todos se salvaram em terra. Ninguém morreu afogado no mar Adriático.
Todos foram salvos por Deus. Deus cumpriu sua palavra. Aqui, quando o anjo disse a Paulo e quando Paulo disse a todos do navio. Fidelidade de Deus, irmão. Conclusão e aplicação, irmão, da nossa exposição de hoje. Quem está dirigindo o barco da sua vida? Por quais mares você tem navegado? Em quais portos você tem atracado sua vida? Preste bem atenção, irmão. As tempestades são reais, os tufões e furacões também. E eles podem tragar o barco da sua vida. E quem vai salvar a sua vida? Não seja teimoso e nem insolente, achando que você vai dar conta de vencer os tufões e tempestades na sua vida. Sozinho. Você não vai. Você vai morrer afogado em seus pecados. Portanto, irmãos, não seja sábio aos seus próprios olhos. Ouça a voz de Deus e entregue o barco da sua vida a Ele. Ele é o único porto seguro que existe. Ele é o único que pode salvá-lo. Não rejeite o conselho de Deus, nem ignore os sinais das tempestades que poderão vir sobre a sua vida. Submeta-se à sua voz, à sua palavra. Que Deus, irmão, nos abençoe e nos fortaleça. Vamos ficar de pé? Vamos orar ao Senhor. Ó Deus, obrigado pela tua palavra, Senhor, por tua graça e bondade sobre nós. Obrigado, Senhor, pela tua paciência em tratar conosco. Os sinais são tão claros para nós em tua palavra. E nós, muitas vezes, Senhor, fazemos vista grossa. Achando que vamos agir melhor do que o Senhor, fazer melhor do que o Senhor, tomar decisões melhores do que a tua orientação, pela tua palavra. Ó Deus, perdoa-nos. E nos ajuda, Senhor, a seguirmos navegando, Pai, ao teu encontro, tendo o Senhor como nosso capitão, como aquele que dirige o nosso navio, dirige o nosso barco, dirige a nossa vida. Ajuda-nos, Senhor, a nos submetermos à tua palavra, a entender os teus sinais e aplicar, Senhor, a nossa vida como a nossa vida diária, Senhor. E nos ajuda a passar, Senhor, pela tribulação, confiante, Senhor, na tua palavra. Assim nós te oramos em nome de Cristo. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que o amor do Pai e que as luzes e consolações do Espírito Santo estejam com todo o povo de Deus para toda essa terra, agora até a volta de Cristo. Vem, Senhor, vem buscar a tua igreja.